Vamos ter um papo sério hoje. Você que é iniciante no YouTube, eu tenho certeza que você já fez essas três coisas aqui. E isso tem feito o seu canal cair bastante. Você não tem tido o resultado que você tem planejado aí, que você almeja, né, no seu crescimento de YouTube. Essas três coisas, quando eu fui iniciante no YouTube, eu realizava elas constantemente. Então eu entendo perfeitamente onde que você está e quais são os erros que você está cometendo. E não se preocupe, eu estou aqui exatamente para te ajudar a evitar esses tipos de erros, ok? Eu sou o Bruno Serrão, seja bem-vindo ao Jornada do YouTube. Aqui é o seu cantinho onde você vai aprender como monetizar o seu canal, como ter práticas aceitáveis dentro do seu canal, como trabalhar como um profissional dentro do YouTube de maneira totalmente correta e usando, ok, todo o conteúdo aqui que eu vou estar compartilhando com você. Bom, se você quer mais conteúdo como esse, já coloca nos comentários e deixa um like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Quando você é iniciante no YouTube, você tem uma palavra-chave, você tem um sentimento que muitas pessoas hoje em dia têm, que é o que? A ansiedade, né? Você quer imediatamente fazer o seu vídeo, fazer todo o processo, e quando você vai postar, você quer imediatamente que tenha visualizações, e não é bem assim que acontece. E com essa ansiedade que ataca as pessoas, os criadores de conteúdo, isso acaba fazendo com que elas realizem algumas ações muito perigosas. E no final ainda coloca a culpa no algoritmo. Não é bem assim que funciona. Então, hoje eu vou estar mostrando para você essas três ações erradas que os iniciantes no YouTube realizam. E também vou estar mostrando para você, ensinando você como é que você vai evitar de fazê-las, de realizá-las nesse primeiro momento, né? Nesse início de canal. Lembre-se que essas dicas elas são para início de canal. O canal está novo, né? O algoritmo está tentando entender quem é o seu público, que tipo de tema, que tipo de conteúdo você está construindo dentro do seu canal, que você quer agregar na vida das pessoas. Então, a primeira dica aqui do nosso processo é pedir para amigos e familiares se inscreverem no canal. Isso, a 100% dos iniciantes realizam esse tipo de ação. E é muito errado você fazer isso. Agora, olha lá, olha aqui o que está dizendo bem aqui, ó. Por que não funciona esse tipo de abordagem, né? Por que eu não devo pedir para os meus amigos e familiares se inscreverem no canal? Básico, o algoritmo do YouTube tenta entender quem gosta do seu conteúdo. Se seus amigos e familiares se inscrevem apenas para ajudar, olha essa palavra, ajudar, já está dizendo ajudar você, não quer dizer que eles vão abraçar o seu conteúdo, né? Mas não tem interesse real no tema do canal, eles provavelmente vão fazer três coisas. Eles não assistirão os seus vídeos, eles assistirão por poucos segundos e não retornarão ao canal. Aí eu vou explicar um pouco melhor para você sobre também por que isso realmente não funciona. O algoritmo do YouTube, ele é um algoritmo de recomendação. Então, quando você entrega o seu vídeo para a tia Maria, para o tio João, que gosta de ficar ouvindo histórias do interior, histórias do sertão, ouvir músicas antigas, se inscreverem no seu canal, eles 100% eles não vão assistir os seus vídeos, porque eles gostam de histórias do sertão, eles gostam de músicas antigas, eles não gostam do conteúdo que você produz. E eles vão se inscrever porque eles gostam de você, eles vão se inscrever porque eles querem te ajudar. Mas, no fundo, eles não vão assistir o seu conteúdo. Então, o que vai acontecer? Se eles assistirem, eles vão assistir por poucos segundos. E isso vai confundir o algoritmo do YouTube, onde ele não vai entender exatamente para que público ele deve entregar o seu vídeo. Entendeu? Se você produz
conteúdo ensinando a cozinhar. Exemplo, né? Você tem que deixar o seu vídeo, postar e deixar lá, que o algoritmo ele vai procurar o seu público. Mas o tio João, ele não gosta de cozinhar, então o teu conteúdo ele não vai ser interessante para ele, certo? Eles vão assistir até um pouquinho ali para te ajudar, mas eles não vão retornar ao canal. E aí, quando o algoritmo pegar, no próximo vídeo que você for enviar, ele vai enviar a notificação para o tio João e para a tia Maria, eles não vão clicar, porque o conteúdo não é interessante para eles. Eles se inscreveram, eles se inscreveram, fizeram a parte deles lá na inscrição, mas não é o conteúdo que eles esperam, porque eles gostam de histórias do interior, histórias da roça, histórias do sertão, ouvir músicas antigas do Roberto Carlos e etc. Ok? Então, o primeiro erro é esse, tanto com familiares como amigos. Ok? Você tem que postar e deixar o algoritmo trabalhar por conta própria. Isso tudo depende muito da embalagem que você produz. Porque a gente sabe que, e eu já falei isso em vídeos anteriores aqui no canal, quando você produz um vídeo, você tem que envelopar ele muito bem. Um ótimo tema, uma perfeita thumb e um grandioso título vão atrair e vão fazer o algoritmo do YouTube entender para quem que ele deve recomendar. Ok? Quando ele começa a recomendar, se você embalou isso muito bem, as pessoas elas automaticamente vão clicar. Pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo que você está produzindo, certo? Então, jamais façam esse tipo de situação. Não compartilhem, entendeu? Nos primeiros momentos, eu sei que a ansiedade ela vai ser grande. Ela vai ser grande e você vai querer ver resultado imediatamente. Mas tenha em mente que dentro do YouTube você precisa ter uma coisa muito importante. A mentalidade de entender que é de médio e longo prazo. Se você quer construir autoridade, se você quer construir uma marca poderosa dentro do YouTube, usando o canal, você tem que ter constância. Paciência e constância. Quando eu falo de constância, é que se você produz um vídeo toda terça-feira, como eu faço, toda terça-feira vai ter vídeo no seu canal. Entendeu? Se você decidir que vai ser segunda-feira, meio-dia, segunda-feira, meio-dia, você vai postar e vai ser constante nessa missão. Ok? E seja persistente, trabalhe sua mentalidade para que você consiga produzir aí ótimos vídeos, ótimos conteúdos, e entregar valor para a vida das pessoas. E também fazer com que elas se conectem com você, porque dentro do YouTube a conexão é muito importante. Hoje em dia, as pessoas querem fazer parte de comunidades, elas querem se conectar com o criador de conteúdo. E se você faz exatamente o correto que eu estou passando aqui, você vai ter esse resultado a médio e longo prazo. Lógico que existe aqueles que conseguem monetizar, conseguem criar uma comunidade muito mais rápido do que os outros. Mas isso são exceções. E se você tiver a sorte de ganhar nessa loteria, parabéns. Só continue trabalhando da forma correta. Então, jamais postou o vídeo, quer compartilhar? Não faça isso. Deixe que o algoritmo vai trabalhar por conta própria e os resultados virão, beleza? Próximo ponto aqui que eu quero mostrar para você, que é o número 2, é pedir para amigos e familiares assistir seus vídeos. É o que eu já mencionei anteriormente, né? Por que não funciona? Porque na maioria dos casos, eles assistem pelo relacionamento com você, só para te ajudar. Mas eles não têm interesse genuíno no teu conteúdo. Então o que vai acontecer com o teu vídeo? O teu vídeo é de 20 minutos. Aí você pede pro tio João assistir, ele só vai conseguir assistir 5. Olha a queda de retenção que você teve, ok? Na duração média de visualização do teu vídeo, ok? No mínimo, eles deveriam assistir 10 minutos, que é 50% de 20. Então, por esse motivo que eles não vão fazer isso. E se eles assistirem tudo só para ajudar você, eles não vão voltar. Eles não vão continuar assistindo. Eles vão assistir 1, 2 vídeos, mas depois vão cansar de assistir, não vão querer, porque não é algo que eles gostam, porque o algoritmo do YouTube é um algoritmo de recomendação. Então você jamais deve
compartilhar os seus vídeos, pedir para as pessoas assistirem seus vídeos só para você ganhar visualizações. Não é assim que o jogo do YouTube funciona. Isso só vai atrapalhar o crescimento do seu canal, os seus vídeos vão flopar e você vai culpar o algoritmo por conta disso, sendo que você não fez a tarefa de casa do jeito que deveria ser feito. Eu já fiz muito isso no início, entendeu? Eu pedia para os outros assistiam, beleza, o vídeo até que subiu um pouquinho, mas depois eles não retornavam para assistir, porque não era uma comunidade que eu estava construindo. Entendeu? Você estava pedindo, eu praticamente estava pedindo esmola para fazer o meu canal crescer, sendo que eu tenho uma ferramenta chamada algoritmo que trabalha para mim e me ajuda, eu fazendo a embalagem, tema, capa e título da maneira correta. Então o número 2 é esse: pedir para amigos e familiares assistirem seus vídeos. Não faça isso. Isso é muito prejudicial e vai atrasar mais o seu canal. E para finalizar, mentira, vamos para o ponto 3. Não poste coisas da sua cabeça. Por que não funciona? Porque o YouTube é um mercado guiado pela demanda da audiência, não pela criatividade isolada do criador. Muitos criadores cometem o erro de pensar: vou gravar sobre o que eu acho interessante. Mas o público está pensando: quero resolver um problema, aprender algo, me divertir ou satisfazer uma curiosidade. Quando essas duas coisas não se encontram, o vídeo tende a fracassar. Então, nesse caso aqui, o terceiro erro é você criar conteúdo que as pessoas não estão buscando. As pessoas não querem ouvir aquilo, ok? E aí eu já entro numa situação aqui, numa dica que eu quero dar para você, nesse momento que você quer produzir o conteúdo e você não sabe o que você quer postar. Simples, existem ferramentas hoje no YouTube, na internet, relacionadas ao YouTube, que ajudam você a identificar o que está dando certo dentro do teu nicho. Por exemplo, o meu nicho é ensinar sobre YouTube. Então, o que eu vou pesquisar? Se você for na barra de pesquisas do YouTube e digitar lá feijoada, vai aparecer lá palavras e termos de pesquisa que estão sendo pesquisados recentemente dentro da plataforma. Você pode modelar aquilo dali e utilizar para você fazer o seu vídeo. Agora, quer uma dica melhor? Adquira o VidIQ. É lá onde toda a magia acontece. O VidIQ é a plataforma que eu utilizo para fazer isso. Eu até ensinei isso no último vídeo, como fazer. Então, vou colocar aqui na descrição aqui do vídeo, recomendando esse vídeo para você assistir, para você aprender como que utiliza o VidIQ, como ele é simples. Ele vai te dar a quantidade de pesquisas que está acontecendo nos últimos 30 dias e também ele vai te dar a intensidade, né? O tamanho da concorrência, que pode ser muito alta, baixa, e dentro disso você tem que pesquisar termos que estão em alta, mas que estão com a concorrência baixa. Você fazendo isso, você vai conseguir evitar esse terceiro erro aqui. Não poste coisas da sua cabeça, poste temas pesquisáveis, temas que vão ter recorrência dentro do YouTube, né? Que a gente chama de conteúdo de longo prazo, que ele vai continuar performando dentro da plataforma constantemente, porque você criou algo ali, né? Você fez um conteúdo que ele não foi da sua cabeça, mas você fez um conteúdo que resolveu um problema, onde você ensinou algo, né? Onde você divertiu as pessoas, onde você satisfez uma curiosidade de alguém. Então, quando você tem isso fixado na tua mente, você consegue criar ótimos conteúdos. E para embalar tudo isso que eu disse, você tem que fixar um nicho para você. Você tem que abordar um tema. O meu tema é YouTube para iniciantes, para que os iniciantes cresçam da maneira correta dentro da plataforma. Você quer falar sobre mangá, você quer falar sobre tecnologia? Defina o seu nicho e fale sobre aquilo. Se torne um especialista dentro daquele tema, ok? E para finalizar, para empacotar tudo isso que eu disse,
tenha uma missão dentro do seu canal. Quando você tem uma missão, você consegue quebrar toda e qualquer dúvida de tema que você vai criar dentro da plataforma. Então, quando você tem essa missão, você faz os conteúdos melhores possíveis, unicamente para ajudar as pessoas a crescerem dentro do YouTube, ok? E para você continuar crescendo dentro do YouTube, eu já vou deixar a dica aqui desse vídeo que vai aparecer bem aqui, que ele vai estar ensinando para você o que você precisa fazer para monetizar o seu canal, para fazer ele crescer e aí você embalar cada vez mais dentro do YouTube. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esse vídeo foi feito com muito amor e carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e um forte abraço para você.